Quinto episódio do Mata Mata e cá estamos hoje para um programa que tem tudo para ser especial. Como já não há campeonato português a decorrer, tivemos que inventar e perceber o que é que vamos fazer. E perguntei ao Pedro, liguei-lhe e perguntei o que é que vamos fazer. Ao qual ele disse, não sei. Agora não sei. Portanto, estamos aqui simplesmente hoje, vamos fazer isto assim só. Passar o tempo, se calhar. Só, não é? Não fosse realmente cair uma estrela do céu e termos aqui connosco, e não vamos ainda mostrar, O nosso primeiro internacional. um primeiro internacional português. Essa é que é essa. Senhoras e senhores, Edinho Silva, cá está ele. Boa tarde. Muito obrigado por estás aqui. Sinceramente, lá está, nota-se que a tua carreira acabou. Por isso é que agora tens tempo livre até para vir ter connosco. Portanto, à partida, a vida está feita, agora podes estar aqui tranquilamente. Mas muito obrigado. Olha, para nós é um prazer que estejas aqui. Já me fizeste muitas vezes feliz e nunca jogaste no meu clube. Portanto, agora penso. Yeah. Mas, pá, eu estou a ser honesto, não é? Mas eu queria te fazer uma pergunta e queria começar pelo final. Que foi talvez na fase da tua carreira aquilo que mais me marcou. O que é que para ti significa o não desistir? Quando toda a gente disse que aquele tinha sido o teu fim. Olha, antes de mais agradecer o vosso convite. É realmente uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, ter a oportunidade de falar sobre mim, sobre a minha carreira. Portanto, desde já um obrigado. Desistir, ou nunca desistir, acho que reflete aquilo que eu sou. Um lutador pela vida, porque amo viver, mas acima de tudo um lutador pela ideia de que tudo é possível alcançar desde que a gente coloque na nossa cabeça que realmente merecemos algo de melhor. Eu acredito que todos nós estamos nesta vida com um propósito de ser felizes, mas acima de tudo temos a capacidade e a possibilidade de inspirar com as nossas vivências quem nos observa e quem tem o mesmo tipo de visão que nós e os outros também. Ou seja, acabamos por ter um impacto por vezes direto, mas indiretamente também da forma que pensamos, da forma como vivemos e da forma como transmitimos às outras pessoas também. Portanto, nunca desistir é talvez algo que faz parte de mim, talvez não, de certeza. Porque em tudo na vida, seja no desporto, seja no dia a dia, eu procuro sempre nunca desistir de qualquer coisa que eu meta na cabeça. É assim, o Gui, eu acho que estavas a falar em alusão à lesão grave, não é? Né? Que quem não nos está a ver, temos aqui a imagem que o Edinho. Só para concluir, há um dia em que esse senhor vai a marcar um penalti e depois, pelo guarda-redes, sofre uma lesão e as primeiras palavras que saem cá para fora é: a carreira acabou. Pá, Eu lembro disso. Né? E como é que é para uma pessoa que é um ser humano como todos os outros, ouvir os outros a dizer que a carreira acabou? Quem são eles para dizer também, que a carreira acabou? Eu acho que isso aí revela de facto muito do que és tu, porque acabámos de nos conhecer e eu não tenho a menor dúvida que isso revela muito da tua pessoa. Porquê? Porque uma coisa é tu estares no auge da tua carreira e é a tua profissão e portanto tens que dar ao chinelo para tu voltares a estar bom. Tu aqui, a tua carreira basicamente estava feita, não é? Portanto aqui foi só o teu brio, a tua energia interior que disse: não, isto é quando eu quiser, não é quando tu quiseres. E portanto acho que isso revela muito de ti. E o que é que te vem à cabeça num momento daqueles? Ok, neste momento ainda não sabias que era grave certamente, mas não sabias o que era em concreto, suponho, não é? Não, eu para pôr já aqui num prisma daquilo e voltando àquele dia, eu realmente gosto de falar porque eu tenho realmente muito orgulho pode parecer estranho desta lesão. Esta lesão aconteceu num dia que eu não era para jogar. O Arnold sentiu-se mal, ele ia jogar, eu não ia jogar, ia para o banco. Depois no aquecimento a bota abriu, eu tenho que jogar com outra bota de trava, e estávamos a levar um massacre, e na altura eu tinha falado com o Thabo Selé, se houvesse um penalti, porque eu é que batia os penaltis, e ele marcaria o penalti, ou seja, já aconteceu tudo errado. Quando houve o penalti, eu tinha dito ao Selé, e o Missa disse: não, já fizeste o golo, vais fazer o próximo. Eu já tinha feito 2, vais fazer o próximo, és tu que vais bater. E eu disse: não, mas já tinha falado, lá está, porque o penalti é uma coisa muito especial para mim.
E quando o foco já não estava lá, O gajo hesita ali um bocadinho, já está. até ali tinha 40 penaltis marcados, todos concretizados. Foi o único penalti falhado da carreira. Aquilo estava destinado. Estava destinado. Estava destinado, tanto que eu vou na recarga, ainda chuto a bola, tenho um choque com o guarda-redes, a bola ainda vai ao poste, vai para fora. Podia ter entrado menos para o amenizador, mas não, vai para fora. E naquele momento, quando bateu, eu tento mexer, não conseguia. Eu percebi logo que alguma coisa estava. Claro, óbvio. E não vou mentir, eu pensei mesmo, eu parti a perna. Pois. Quando eu vejo esta imagem, vejo o Tabó e o Rosa, aquilo que eu pensei, ok, calma agora, qual é o próximo passo? Veio-te logo tudo ali à cabeça naquele momento. Tudo, comecei logo a pensar, a recuperação, tinha que ter calma, era mais uma etapa difícil, e isso fez-me realmente não sentir dor, porque eu não senti, só comecei a sentir dor no hospital, já na cama do hospital. Não? Yeah. Mas é curioso que mesmo naquela situação nunca pus em causa acabar, nada disso. Aquilo que eu comecei a ver quando cheguei à cama do hospital é que me deu força. Eu, quando vi a Dinha acabou, o meu próprio treinador Tony Pereira, na altura, ele não merecia acabar assim. Naquele dia eu liguei para a minha mulher com dores, eu disse, as pessoas não sabem que tipo de pessoa eu sou. Eu tenho aqui mais uma prova e eu confesso que já andava-me a preparar para largar. Eu disse, eu tenho aqui mais uma prova para mostrar do que eu sou feito. E ali tiveste logo a certeza, não é agora que eu vou parar. Ali, confesso-vos, disse para a minha mulher e disse, eu tenho aqui mais uma prova para mostrar às pessoas e inspirar outras pessoas. Realmente podemos ter adversidades, podemos ter barreiras, mas quando nós temos fé, nós acreditamos, nós conseguimos ultrapassar seja o que for. E desde aquela hora eu disse logo, vai ser tempos difíceis, e ela disse, eu estou aqui contigo, vou-te ajudar, tu vais passar isso, vais voltar. E a verdade é que foi logo um processo. Liguei para a fisio Gaspar, que o Gaspar foi médico na seleção, que me disse logo, miúdo, arranca aqui, vamos voltar ainda mais forte. E o Gaspar nessas coisas não brinca. Não brinca. Uma máquina. Não brinca. Muita gente fala dos jogadores. O Pedro farta-se de me falar do Gaspar. Né? E da primeira vez que me falou do Gaspar, e tu não sabes quem é? E eu, não estou a ver. Esteve no banco na final da Liga dos Campeões. Tu não tens a noção das histórias que o Gaspar tem do teu clube. E eu estava naquela. E agora é os jogadores já passaram por aquelas mãos. E as vivências que ele teve na final da Taça dos Campeões 2 vezes. Olha, enquanto os jornais e os jornais pelos jornalistas e também alguns atletas diziam que a tua carreira tinha acabado, a tua primeira aparição após a lesão é a dizer, irei voltar um monstro cheio de fome. Tiveste algum medo de não cumprir isto ou nunca houve dúvidas? Não, porque na minha carreira sempre me habituei a isso, desde muito novo, de criar uma mentalidade forte, a nível emocional, seja sendo opção, não sendo opção, tudo aquilo que envolve o atleta, eu sempre desenvolvi essa necessidade de ter outro tipo de mentalidade. E depois tive a necessidade obviamente do Cristiano e o Bruno Alves, o Pepe, de ver, ou melhor, de beber da água deles, que eu sempre fui uma esponja, absorvi tudo desses craques e todos os craques que passaram na minha carreira. Estás a falar dos tempos da seleção? Exatamente. E eu sabia que ia ter que ter uma mentalidade muito forte, que apesar de eu querer, apesar de estar numa fase avançada da minha idade, eu tinha que ter paciência e fazer as coisas de forma sustentada. Ou seja, nunca quis quebrar etapas. Eu realmente fiz um compromisso comigo que iria voltar antes do tempo, e eu recuperei em 4 meses. Foi algo mesmo surreal. O Gaspar até dizia, fogo, tu tens uma genética, mas eu acredito que isto vem muito daquilo que eu manifestava. Ou seja, eu tinha um processo de manifestação que era, todos os dias quando eu acordava ou quando ia me deitar, a minha imagem era de eu chegar à fisio Gaspar, de eu fazer uma ecografia ou um raio-x e ver que o osso está solidificado constantemente. Aquilo tornou-se uma imagem fértil na minha cabeça, que eu acredito que foi isso que fez com que eu recuperasse mais rápido. Voltar-me a treinar com os meus colegas mais rapidamente, ou seja, tudo era manifestado com um intuito. Eu girava aquilo que eu queria e desejava, começava na cabeça. Estás a ver? E eu acho que isso foi o segredo para realmente conseguir recuperar e estar bem.
Boa, sem dúvida. Estavas a falar do apoio que a tua mulher te deu, naturalmente. Ao longo da carreira, a tua família foi próxima sempre, tiveste sempre essa... Já falaste no teu pai, o teu pai foi incentivador a tu ser jogador. Sim. Ele jogou, não foi? Jogou. E portanto isso para ti também é uma referência, certamente, não é? Não, sem dúvida. Realmente, para já o meu pai foi a pessoa responsável pela minha carreira. O meu pai desde miúdo sempre me dizia, e eu não gostava de ver futebol, os meus 18, 9 anos não gostava, e ele obrigava-me a vir, não, tens que aprender com os mais velhos, eu só via Jorge A e os outros casos ídolos, quando eram os outros tipos de jogos não via. O meu pai sempre faz-te bem, aprender, começares a ver-te nessa posição, começares a sonhar com isso. Então eu aos 10, 12 anos comecei a ganhar aquele gosto diferente. Deu-me o clique, porque já não era só o meu pai que me dizia aquilo, já eram os meus colegas. E depois o meu pai era treinador no Almada, na altura nos júniores. O meu pai, nos juvenis, eu era iniciado, já jogava pelos juvenis, mas eu era o melhor marcador dos juvenis, dos iniciados. Vinham os juvenis, era o melhor marcador. E os pais dos meus colegas já começavam a exigir ao meu pai para que eu jogasse. E o meu pai dizia não. E ele tinha aquele complexo, era treinador, não queria pôr. E a verdade é que eu entrava, fazia 2, 3 golos, chegava contente a casa, viste, não me metes a titular. E ele dizia, não, podias ter feito mais, falhaste. Ou seja, ele estava a tentar negar a evidência. Exatamente. Mas isso ajudou-me naquilo que foi o processo depois, ao longo dos anos. E ele foi sempre a referência maior. Agora, obviamente, a minha família é o meu pilar. E eu tenho tido a felicidade porque tenho uma pessoa ao meu lado que realmente bebe da mesma água que eu. Gosta de desporto, está ligada na área da nutrição, o que dá para me complementar naquilo que era o descanso, na suplementação, em benefícios próprios para depois a minha performance. Então acabou-se a aliar tudo na mesma visão, no mesmo objetivo. E acabei por ter sempre um pilar que sempre deu muita também jogaste até esta idade, não é? E estás bem fisicamente. Exato. Estás impecável. Não, é bom porque imagina, mesmo agora que pronto, já não estou ao alto nível, apesar de ter jogado ano passado ainda no Olímpico, mas obviamente não com a mesma responsabilidade. Óbvio. Mas tinha uma pessoa sempre ao lado. Acordamos de manhã, vamos treinar os dois juntos, comemos juntos, preparamos aquilo que é a nossa dieta, a nossa suplementação, fazemos tudo em conjunto porque é a mesma essência, estás a perceber? E isso acaba por ajudar o atleta, acaba por ajudar não só na parte atlética, mas também em casa. Claro que sim. Claro. Porque há o mesmo foco, há o mesmo gosto, então falamos basicamente das mesmas coisas, da mesma linguagem. Isso é incrível, isso é incrível. Olha, estamos aqui a ver uma imagem tua com as esquinas ao peito. Sim. O que é que esses momentos significaram para ti? Apesar de todos nós gostaríamos que fossem muitas mais vezes repetidos, mas tu até tens uma média de golos engraçada. Em 6 jogos tens 4 golos. 4 golos, portanto tens uma média, eu ia dizer 3, vê lá. É 4. Tens uma média invejável. O que é que tu recordas destes tempos? Olha, chegas à seleção, tipo, a primeira vez que tu chegas lá. Olha, eu ia muito nervoso. Até porque quando eu soube da chamada, nem estava em casa. No ano anterior tinha ido de férias com os meus melhores amigos para o Brasil. E há uma altura que eu digo que hoje em dia é adjunto do Arthur Jorge, o João Cardoso, que eu dizia que eu ia chegar à seleção nacional e que ia-me sacrificar, que era um objetivo. E na altura eles gozavam comigo: estamos aqui em Brasil, sol, praia, e tu estás aqui a falar de futebol, vai-te lixar. Mas a verdade foi ele das primeiras pessoas a me ligar. Eu estava no aeroporto, na altura até estava a comprar leite para o meu filhote, porque aquele dia as farmácias estavam fechadas, só tinhas a possibilidade de comprar no aeroporto. E realmente eu tinha muitas chamadas. E então ele diz: tu conseguiste, tu conseguiste. Eu, estás a falar de quê? Seleção, tu foste convocado. E eu naquela coisa, a aflição da viagem que era longa, eu ir para casa, eu disse: João, deixa-me da vida, porque pensava que ele estava a brincar comigo outra vez. E quando chego a casa, vejo na televisão a minha mãe, depois foi tudo automático. Vejo na televisão, chamadas e não sei o quê. Começo a ver as chamadas, vejo na televisão, vejo a minha mãe a ligar e disse: tu queres ver? Mas mesmo a falar com a minha mãe ainda não acreditava, aquilo, a ficha não tinha caído. Até que o Agostinho Oliveira foi o grande responsável realmente por Carlos Queiroz me observar. Era uma pessoa de Braga, conhecia-me,
e naquela altura eu estava bem. O Rivaldo já tinha chamado a atenção ao Scolari nos anos anteriores, porque quando eu fui para o EK, tive o Rivaldo lá que já falava desse porquê que eu não estava na seleção, e a verdade já tinha sido abordado. E depois o Agostinho Oliveira é que trata de ir ver os jogos e mostrar ao selecionador, e acaba por ser chamado. E quando chego, das primeiras pessoas obviamente foi o Cristiano. Bruno Alves já conhecia, porque quem me leva para o EK é o irmão dele, o Geraldo, então já conhecia o Bruno, a família. O Miguel, que esteve no Benfica, no Valência, Miguel Brito. e então acabou por ser muito mais fácil a adaptação, porque puseram-me logo à vontade. Mas este momento é praticamente especial, porque eu já não ia há muito tempo à seleção. Na altura até perguntavam o porquê, e eu estava a fazer golos, preparei-me até para o Mundial Brasil, e eu acho que foi talvez a mágoa maior, porque foi o meu melhor ano, sem dúvida. Eu chego à Turquia, mudar de país, vou para a Turquia, e em 11 jogos faço 15 golos, e acabo por estar melhor. Só o Liedson que estava melhor que eu, e acabo não ser chamado. Por mim doeu claro. bastante, porque foi um objetivo que eu tinha mesmo em mente. Na altura da África do Sul não pude ir, tinha-me lesionado também. Então era um momento que eu me preparei, que sonhava. Achas que te faltava estares num clube diferente na altura? Achas que se tivesses, por exemplo, mesmo no próprio Braga? Eu sinceramente Eu acho que o Braga na altura não. O Braga na altura. Não, eu era um dos temas que eu ia falar a seguir, era como é que um jogador destes, que foi internacional e com esta eficácia na seleção, nunca chegou a um grande, não é? E tendo em conta que sempre houve escassez de pontas de lança com qualidade em Portugal. Portanto, já nem estava a falar nos grandes, estava a falar no Braga, porque pronto, apesar de tudo sempre foi um clube nos últimos 20 anos que estava lá em cima, não é? Exato. Eu acho que nem foi tanto isso. Eu acho que porque aliás, eu quando vou para o EK já era um clube grande, é verdade. Sim. Mas não era como hoje, que passava tantos jogos da Liga Grega. Pois, eu tive a felicidade de ter um selecionador que realmente acreditou, não é? E foi ver, deixa ver o Edinho, e foi ver, viu o meu rendimento e gostou. Mas depois da Turquia eu acho que podia ter tido muito mais oportunidades, porque realmente os números estavam lá. Estavam lá. Eu acho que foi uma questão de escolha. Não, estavam nos clubes. Sim. E estavam na seleção. Exatamente. Já não eras tipo que chegou agora, já tinhas resultados. Não? Se formos a ver, o jogo que eu fui titular foi a África do Sul, foi na estreia, e marquei logo. Os outros jogos foi entrar, sendo como suplente. Ou seja, às vezes eu fico a pensar, será que eu tinha tido um percurso diferente se tivessem dado mais oportunidade? Obviamente a gente olha para esse rácio e diz, leva a crer que sim. Mas por outro lado digo assim, podia não acontecer também aquilo. Ficar sempre a dúvida, não é? Eu acho que pelo menos a oportunidade acho que podia ter tido. Olha, ficaste com o nome Rivaldo atrás da orelha, não? Não, ele há bocado falou ali nos ídolos dele, mas a gente já lá. Eu pensava que agora estava-te a lançar esta deixa e estava a pensar numas palavras que tivemos aqui com o Roró. Sim. Em que o Roró, não sei se estás a par minimamente da história, o Roró tornou-se nacional do Qatar e por circunstâncias várias foi para o Mundial, não é? Exato. E ele estava-nos a contar que quando a bola arranca no primeiro jogo, que ele estava no jogo de estreia, como é óbvio, que a vida dele, tipo, em 2 segundos veio à cabeça tudo. E eu agora estava a ver a tua imagem a celebrar um gol na seleção e estava a imaginar, o Edinho era um puto, sonhou com isto e de repente esta cena que aconteceu. Não é? Exato. Não, deve ser isso, não é? É como tu estás a dizer, passa-te tanta coisa. Eu lembro-me na África do Sul, aliás, o Mr. Agostinho Oliveira veio-me dizer na noite anterior que eu ia jogar: dorme bem, descansa bem, que vais jogar amanhã, vais ser titular. E eu lembro-me de me rever no Monte da Caparica, ver no Pelado do Almada, ver no Barreirense, toda uma luta, todo um percurso, sacrifícios, e realmente as coisas estarem a acontecer é fantástico. É fantástico, porque depois acaba por te criar, não, eu estou aqui porque eu mereço, eu batalhei para estar aqui. Então estás nervoso por quê? Não tens de estar nervoso, as pessoas já sabem o teu valor, tens de ir lá para dentro, desfrutar. Mas passa tanta coisa naquele, é um flash tão rápido, mas tu vês todo o teu percurso, é incrível. E depois quando estás na linha e ouves o hino,
Ei, meu Deus. Aí, aquele deve ser A uma. perninha a tremer por todo lado. Todo lado. Por tudo. Há mesmo, a camisola pesa mesmo. Aí, pesa mesmo. Ali Não, a e depois responsabilidade- a palavra. E depois camisola. olhas para o lado e vês quem é que está ao teu lado, não é? E dizes, bem, verdade. tu isso agora faço merda aqui no meio destes Na altura, todos. é verdade, estamos a falar, penso eu, para aí em 2009. Yeah. Pá, o Ronaldo estava no auge. Estava no auge. É, Esquece. Não, ele faz uma época praticamente sempre, uma carreira toda no auge, era o que eu queria dizer. Mas tu apanhas ele em 2009, o Deco, tudo, quer dizer, era tudo lá em cima. tudo lá em cima. Tudo lá em cima. Tu acabas por entrar até num lote de Restrito. jogadores difícil de lá chegar. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ou seja, isso É verdade que a maior parte daqueles jogadores já consagrados também tinham uma capacidade de pôr à vontade quem Eles chega. já não precisam provar nada a ninguém, não é? Eu acho que eu também acabo por ter essa felicidade. Miguel, Paulo Ferreira, Simão, Maniche, toda esta malta, Deco, Costinha, epá, toda esta malta. Ainda era a malta de Próprio 2004, meu. Nuno, Que foi à meia final de Gomes. 2004, quase todos estavam Exatamente. ali. Um Gomes, ou seja, esta malta toda já experiente que eu via na televisão, eu dizia, porra, os craques todos. E eu via-me ali ao lado deles e dizia, não, aproveita, agarra com unhas e dentes. Edinho, não, diz que dorme bem. Às vezes via aquela sala de convívio, Edinho estava no choco, para mim ao alto, para não inchar. É isso. Tem que Não. mostrar. Um gajo valoriza as coisas de outra forma, não é? Nada não é dado. Aquilo foi conquistado, é o que tu dizes. E... Olha, uma coisa engraçada, quando nós nos lembramos de ti, é que tu foste um gajo que nunca teve nos 3 grandes em Portugal e mesmo assim é se calhar dos mais mediáticos da praça, sem nunca ter chegado a um grande, ou sem nunca ter jogado num Benfica, Porto ou Sporting. Sabes o porquê disso? Consegues explicar o porquê disso? Não te sentes à vontade, se calhar é um bocadinho falar de ti de outra maneira, mas eu não estou a olhar para o Edinho jogador, estou a olhar para aquela áurea, para aquele, tipo, o que é que ele tem ali à volta? O gajo é mediático. Obviamente que eu acho que aqueles momentos em que tu aparecias, tu marcavas livros diretos, tu fazias golos que de repente era o gol da jornada, isso tudo acontecia, a forma como festejavas o gol com muita raça, e já lá vamos que isso acho que correu mal quando foste lá para fora, mas era a tua maneira de ser. E de repente tu ganhas um destaque no meio dos adeptos que é muito engraçado, não é? Hoje em dia eu não... Ok, hoje em dia se metes o Braga já está lá dentro dos grandes, mas não tens assim um Edinho, não é? Ou seja, não consegues-me explicar o porquê, o que é que farias que se calhar era diferente? Vou dizer até por partes, sabes? E é curioso estás a falar nisso e é bom porque muita gente tem essa mesma pergunta. Eu tive a oportunidade de representar os 3 grandes, porque o quarto já o representei também. Mas as coisas eu acredito não tinham que acontecer. Eu agora já não sei qual é o quarto e o terceiro, atenção. Eu também estou na dúvida. O Braga, digamos assim, aquilo que é. O Braga que é o clube do teu coração, já agora pomos isto aqui outra vez em pratos limpos, não vão dizer que ele foi ao podcast onde estava o Guilherme, é benfiquista, não, por acaso é do Braga. Eu, quando vou para o Porto, no Braga, vou para Braga, eu paro no Porto. A altura José Caldeira era o meu empresário. Eu vou para o Porto primeiro. Vou treinar a equipa B, estava tudo certo para assinar. E recebo uma chamada do meu empresário na altura, José Caldeira, de Salvador, e do Josualdo Ferreira. Josualdo que falou com o meu pai, porque já tinha sido treinador do meu pai, que me queria no Braga, que eu ia ter mais oportunidades, ia trabalhar com a equipa principal, seria mais fácil chegar à equipa principal. E na altura, obviamente, o meu pai, que era a pessoa que tratava das minhas coisas, obviamente tinha chegado a um clube como o Porto, estava contente. Na altura estava o José Mourinho? Não, era estava a dizer o central do Chelsea, o Tiago. Sim. Estava lá na altura a treinar também. E eu acabo por sair, vou para Braga. Eu disse ao meu pai: se é isso que tu achas que é o melhor para mim, eu vou para Braga. E a verdade é que acabo por ir para Braga, as coisas funcionam bem, eu saio. Depois, mais tarde, tenho a oportunidade de ir para o Benfica. Acabar o contrato. Aliás, estava emprestado ainda pelo Braga, mas já estava num contexto de fazer muito gol na equipa B, não estava a ter oportunidade na equipa principal, porque estava o Pena e o João Tomás que estavam a fazer muito gol, e decidiu-se que era melhor para mim ir para o Vitória de Setúbal. O Carlos Carvalhal foi para lá, vi o Eduardo e o Mateus. E quando venho, eu tinha 2 anos ainda de contrato. Eu tinha o último ano de contrato com o Braga. E é nesse ano que faço aquela meia época grande, conquisto a taça da Liga, primeira taça da Liga, faço uma temporada, na altura
Tinha o Arminia Bielefeld, tinha o Fortuna Düsseldorf, tinha várias equipas alemãs, mas eu decido pela Grécia, pelo AEK. Talvez também porque o Demis Nicopolidis, na altura o presidente, veio até cá e mostrou-me que realmente quanto me queria. Na noite da véspera, antes de eu partir, tenho a chamada de Camacho, José António Camacho, e que me disse que se ele ficasse no Benfica, eu iria para o Benfica. Ali ficou em Águas de Bacalhaus, porque havia interesse tanto meu como do Macucula, mas o José António Camacho queria-me a mim, e que se ele ficasse, eu iria para o Benfica, era a escolha dele. Aí ainda balancei. E deixei ali a água em Águas de Bacalhau. Tentar um bocadinho o máximo possível. Exato. Até que na manhã seguinte, às 10 da manhã, o presidente veio e disse: Adinho, eu quero que venhas cá, eu sei que tu vais se ingrar aqui, vais ter uma aposta, temos o Rivaldo, temos Blanco, temos o Mohamed Calão, temos jogadores, eu acho que tu és a pedra que nos falta. E aquela sinceridade, e ele deslocar-se da Grécia até cá para falar comigo, mesmo, né? ele quer mesmo. Yeah. E a nível financeiro, já nem falo disso, foi abismal. Então eu decidi ali que era o melhor para mim. Arranco para a Grécia sempre com o ouvido à espera que aqui o Camacho ficasse, porque se houvesse realmente a permanência do Camacho, eu viria para o Benfica. Certo. Confesso que preferia ficar porque estava bem, era um miúdo que estava numa fase importante, conhecia a liga, estava confiante. Mas que idade acho que iria. Na altura tinha 23, 24. 23, como os tempos mudam, 23 anos a preferir a carreira desportiva à carreira financeira, já viste? E eu disse não, vou. E arranquei, confiante mesmo que ia funcionar. Aí a verdade é que chego lá, as coisas funcionam no limite. Depois, mais tarde, volto para Braga, volto para a Académica, aliás, vou para o Málaga. No meu último ano de contrato, os 2 últimos anos, eu resolvo ficar, porque depois vieram os craques todos, o Pellegrini, disse-me que era a quinta opção, tinha o Júlio Batista, Mr. Roy, Rondon, Sebastião Fernandes, eu era a última opção, apesar de ir fraquinho isso, fraquinho essa frente. E eu disse, mas eu confesso, a minha maneira foi, porra, vou aprender com estes gajos, sabes? Mas nunca associando aquilo que era a escolha, porque eu era o melhor marcador no ano anterior. Eu pensei que vamos partir aqui no pressuposto que vou ter a minha opinião. Os nomes falam também, não? E eu arranco para a Holanda, o Júlio Batista e o Nistelrooy Roy lesionam-se, e eu faço uma pré-temporada, nem férias estive naquele ano, arrebento com tudo, Feyenoord, fizemos um jogo com o Colónia, eu faço 3 golos, depois com o Roda, voltamos para cá pela Guiné. Para mim que é um senhor, ele dispensou-me, mas foi impecável. E disse: Adinho, há uma proposta para ti para Portugal, mas eu quero que tu fiques. Tu provaste que tens qualidade para estar no plantel. Eu disse: Missa, mas quando os outros recuperarem, depois como é? Sabes como é que é isto? Não vou-te mentir. Tem um peso diferente, mas tu fazes o teu. E eu, Pedro Emanuel, liga-me: quero que venhas, vais fazer parte da minha equipe, vais ser muito importante e não sei o quê. E eu venho para cá. Málaga assumia todas as despesas. Eu vou embora, preciso jogar, preciso me sentir útil, vou embora. Venho, conquisto a Taça Portugal, faço 2 épocas fantásticas, a primeira ano com o Pedro Emanuel, o segundo com o Sérgio Conceição, e terminou o contrato com o Málaga. Nesse ano tinha propostas para Paris Saint-Germain, Bordeaux, de grandes clubes de França, só que eu era representado pela Gestifoot na altura. E essas propostas eram por parte do Paulo Barbosa, e o Jorge até ali nunca me tinha falhado, nunca tinha, calma, vamos ter uma coisa para ti. Eu queria Inglaterra, era um desejo que eu tinha para a Inglaterra, as coisas não se proporcionaram, até que acaba por ficar ali Águas de Bacalhau, e é aí que surge a possibilidade de ir para o Sporting. Mas depois, na altura, o Agostinho Inácio não quis. Se o Sapinto tivesse continuado, eu estava no Sporting. Ou seja, houve um conjunto de fatores para não ir para estes barraram sempre aí. Barraram sempre. Mas acabo por fazer uma retrospectiva e acabo por dizer que sempre que foi o que tinha que ser. Exato. E há bocado falavas disso, da história da lesão. Parece que a tua carreira é pautada pelo que tem que ser. Caminhos que vão para a direita e de repente vão para a esquerda porque têm que ir para a esquerda. Tu eres o tipo de avançado que era útil numa liga como a nossa. Portanto, vê-se os clubes que tu passaste, a lista de clubes é impressionante. Não, se realmente faltou-te isso, só acho eu.
Olha, mas tenho aqui uma curiosidade. Dava-te mesmo gozo marcar ao Sporting, não? Oh, não te sintas na obrigação. Este gajo é provocador, não? Este gajo é doente pelo. Não é isso, né? Quando eu há bocado disse, foi óbvio, né? Eu já tive ali momentos, já tive momentos de grande alegria. Realmente foi por causa disso. Mas, mano, às vezes acontece, tens aquela equipa e tu marcas aquela equipa. Não, eu confesso que aquele ano, não sei se era por causa disso ou não, mas acredito que era. Eu e Jorge Jesus tivemos um problema quando ele estava no Benfica e eu na Académica. Um jogo que a gente estava a ganhar até o finalzinho, o Benfica acaba por empatar e nós chateámos. Aquilo que criou um burburinho. Hoje em dia estamos bem, graças a Deus. Sabemos ultrapassar como gente grande. Mas o facto de ele ter ido para o Sporting jogar, havia aquela picardia entre os dois. E não sei se era isso ou não, motivava-me a estar ainda muito mais concentrado, a querer muito mais. Motivado também, não é? Ele puxou por mim. E a verdade é que nesse ano aconteceu sempre ao Sporting. Foi um ano que, não sei, as coisas, a bola pinchava sempre, não sei, por estar mais concentrado, vivo e à espera, as coisas aconteciam. E daí surgiu a ideia que tu eras do Benfica. Exatamente. Porque estavas sempre a marcar ao Sporting, não é? Exatamente, e depois por causa do número 36, o Benfica buscava o 37º título, então o pessoal todo dizia, não, ele é benfiquista, por isso é que faz gol ao Sporting, não gosta do Sporting. Passaste mal, né? Passei mal. Mas não só com a minha mãe. Exato, conta lá isso. Até com a minha mãe, porque o pessoal não sabia que a família era toda sportinguista. E a minha mãe, curiosamente, depois até da eliminação do Sporting na Taça da Liga, que faço o golo aos 94, nós tínhamos acordado, eu ia à casa para jantar. E quando chego, bati com o cara na porta. Ele vai dizer, não tem nada para aqui. Ela, mas por causa do jogo, não vais-me abrir a porta. Não és meu filho, não temos que falar. Depois nos vemos mais tarde. E a verdade é que ela é uma azia. Ao início eu pensava que estava a brincar, mas não. Muito vou mesmo a sério. Não és meu filho, sai daqui. E só aí depois, quando eu contei essa história, é que o povo começou a ser mais. Sabes que é engraçado? Porque estavas a falar da cena do Jorge Jesus. Eu acho que ele é tão intenso nos conflitos que ninguém me tira da cabeça que naquele ano que ele está no Sporting só não ganha o campeonato Por culpa própria. porque espicaçou de tal forma a equipa do Benfica, o plantel do Benfica, que eles se uniram e ganharam. Nunca foste treinado pelo JJ. Não, mas gostava. Mas entre JJ e Sérgio Conceição, que é assim o mais maluco? Opa, é diferente. Eu não posso ser do Jorge Jesus porque não trabalhei com ele. O Sérgio, em Portugal, foi o treinador que mais me potenciou. É verdade que tivemos algum desafio logo na primeira hora para me mostrar que era, porque eu já tinha sido colega dele e depois foi meu diretor desportivo. Aquela coisa de querer mostrar a liderança aos jogadores, não para os jogadores pensar que eu estava com a vida facilitada, e como deu-me logo uma dura, meu Deus do céu. Mas foi um treinador que me potenciou de uma maneira. Vocês têm uma maneira, uma característica de entrar na mente do jogador e de tirar o máximo de ti, que é incrível. É incrível. Há gente que diz, mas o Sérgio é muito rude, o Sérgio é muito intenso, o Sérgio é muito... Para um atleta, alguém que ame tanto e alguém que queira ir ao próximo nível, tem que ter um Sérgio Conceição. E acredito que o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus, por mais que me digam que a ideia é difícil, eu gostava de ter sido treinado por ele, sinceramente, porque acho que a minha capacidade de ver as coisas, a minha maneira de me entregar e de me preparar e trabalhar, eu acho que iria ter muita sorte, muita felicidade e ele ia potenciar o máximo de mim também. Eu tenho colegas que trabalharam com ele e dizem, o homem é chato, mas é dos melhores que eu tive. Porque realmente, lá está, são treinadores que vivem intensamente, mas vivem tudo. Não é só o treino também começa em casa. Não é o estágio, é no pensamento, ou seja, é tudo. O Sérgio, e acredito que o Jorge Jesus, vão ao pormenor, ao mínimo detalhe, e cada vez mais está aprovado. O Sérgio, a verdade é que o trabalho que ele fez é de se louvar, é abismal. E eu acho que para ele isto fala, fica, vai. Eu acho que ele não estava à espera de ver um Benfica tão forte em todos os sentidos. Não só a qualidade dos jogadores, não só aquilo que era o jogo, mas também a estratégia que o clube tem neste momento, que é fortíssimo. Eu acho que ele, não tenho certeza, da maneira como ele é, apaixonado como ele é,
Sente E a até ali um bocadinho de limitação, impotência, não é? a impotência que ele sente neste momento. Porque o que ele tem feito desde que chegou ao Porto é impressionante. É impressionante. Não é? Então, aquele primeiro ano que o Porto estava sob a intervenção da UEFA, Exatamente. ele foi buscar os tipos todos emprestados, não é? E Remendou conseguiu. e potenciou-os, muitos deles em outras posições, não é? Pá, e há que dar valor, mas neste momento temos, a verdade é que temos o Benfica em todos os níveis, basta ver aquilo que é a preparação dos jovens, o scouting, A maneira como eles a chegam, maneira à equipa como eles principal, não é? chegam, a equipa principal. Pá, Olha, mas antes de irmos aí, conta-me lá como é que foi quando marcaste na Grécia. Foste para a claque adversária. O que é que aconteceu ali? Opa, eu vou dizer, eu acho que foi com o Aris esse jogo. Era um derby e lembro-me na altura como se fosse hoje que aquilo na Grécia tem uma maneira de marketing muito diferente. Em jornais, revistas, tu és um atleta, eu sou um bocado aquilo que acontece nos Estados Unidos, no NBA. Tens campanhas publicitárias, tens o próprio clube, Vivem muito. muito de mídia. E eu era uma pessoa que dava-me bem, falava sempre com toda a gente daquilo um bocado que eu sou. Às vezes, há bocado até estávamos a falar em off, daquilo que eu gosto de transmitir às pessoas que me veem, as pessoas, gosto de falar com as pessoas, com os adeptos, às vezes mesmo quando me tratavam mal na altura, quando foi do Sporting, eu acabava a conversa com as pessoas a dizer, pá, tenho uma imagem totalmente diferente, peço desculpa, porque eu acho que falta este lado, nós exprimimos aquilo que sentimos, que as pessoas do outro lado vejam aquilo que também és, não só como atleta, o teu remédio, mas também aquilo que és como ser humano. E ali eu estava, mas aquilo foi no palco. O palco é um clube que tu queres que não muda. E eu havia vezes que diziam que eu estava mudado, estava mais nervoso, que eu estava mais efusivo, porque aquele clube Eu já lá vi o jogo, pá. é demais. E achava que não ia ser vivo. Aí pá, Fui lá a apoiar o Benfica e. só aquela subida. Não, esquece. Depois nós estamos todos no autocarro, os gajos todos. Vamos matar. Pá, o que acontece? Há galifão, Benfica marca, levantamos a festejar. Já não saímos, tiveram que vir não sei quantos polícias. E depois só disseram agora: vocês não saiam do hotel, que eles que já marcaram a vossa cara, se saírem daqui vocês já não voltam. E depois isso era outra coisa. Isso era outra coisa. Era ir para casa. Não porque os adeptos sabiam onde é que vivias, sabiam onde é que, mas mesmo os do Aris, havia aquilo para ir para o campo de pau que eu tinha que passar a cidade de Ares, a zona de Ares. E o meu carro, na altura, eles deram-me o carro, eu tive que mudar de carro. Na altura até eles até gozavam comigo que eu tinha um Chevrolet, um preto, olhos escuros, simples, mas havia jogadores que os gajos partiam os carros nos estacionamentos e tudo, arrebentava aquilo tudo. Eu disse, carro alugado, não é meu, pode partir à vontade. Então eles andam a partir carros. Eles viam, estava tramado. Eles partem carros e este menino faz um golo e vai para lá, chupa. Não, porque aquilo Passou pela cabeça. tinham falado tanto de mal, tão mal de mim, tão mal, e que não ia fazer gol, e que ali ia estar seco, e que não sei o quê, que eu pensei o jogo todo, bem, se eu faço o gol aqui vou ir ao teu. Eles nem sabem, tivemos 3 horas para sair do estádio. Claro. 3 horas para sair do estádio. Culpa do Tuga. Eles lançavam gás lá para dentro. Mas foi demais. Muito Inesquecível. bom. Inesquecível. Muito bom. Ali passei momentos incríveis. Olha, tu tinhas dito que o campeonato e o calendário nacional tinha acabado, mas ainda tivemos ontem qualquer coisa, pá. Importante. Tivemos, pá, olha, tenho aqui um misto de emoções. Curiosamente, uma ex-equipa onde o Edinho jogou, pá. Sim, Marítimo. O Marítimo que já estava na primeira liga há 38 anos, pá. Eu tenho um misto de emoções porque lá está, não me lembro do campeonato como eu, óbvio, tenho 32 anos, portanto não houve campeonato enquanto eu sou nascido sem Marítimo. Mas também estou contente porque o Estrela é um histórico que volta a subir e acho que são 14 anos depois, acaba por ser um misto de sentimentos que eu acho que todo o país está a viver. Por um lado eu só estou contente porque o Bessade desceu mesmo lá para baixo, para mim está tudo ótimo, na minha opinião. Mas aqui não, aqui tu tens um clube histórico que andou a subir e é um feito. Eu acho que é um feito inacreditável e é o futebol quase a voltar ao seu nível e àquilo que tem que ser com estes clubes que tiveram já semelhança de outras equipas como o Belenense, o Leiria. Exatamente. Isto é um projeto, nota-se que é um projeto, isto não é uma coisa que caiu do céu, não é? Exatamente, e eu falar mais sentido, é assim, eu joguei no Marítimo, o meu pai jogou no Marítimo, tem uma história também bonita e fiquei triste por aquele clube que realmente
O Edgar Costa falava e é um clube grande. Realmente gostei de estar lá e sei o que o povo do Funchal Mas está a a sentir. questão é que o Marítimo já nem tinha que ter chegado à Já situação é do isso que eu ia play-off. dizer. O Marítimo Já não desce ontem. Exatamente, quer dizer, aquilo já estava torto desde o início, não é? Exatamente. Aquilo mudança Portanto, de presidência. aqui pôs-se a jeito. Sim, pôs-se a jeito. Pôs-se a jeito. Mudança de presidência. Eu acho que tive um balão de oxigênio na primeira mão, com o golo um bocadinho contra a corrente do jogo, podia ter sido bem pior. Não? Exatamente. Epá, e ontem eu, por acaso, sou-te honesto, eu pensava que o Marítimo ia fazer mais. Olha, entrou forte. Eu vou-te dizer, eu quando vejo o empate, quando vai para prolongamento, O 2-1 aquilo é 2-1, eu disse assim: Ei, o Marítimo vai estar com o Estrelinho. Yeah. Porque via os jogadores do Estrela Amadora mais cansados, a quebrar, quebraram muito. e via o Marítimo, a verdade, com muita alma, muita crença, mas nos penaltis, sou honesto, nos penaltis eu senti que o Estrela ganhou. Senti porque quando começo a ver os jogadores que iam bater, vês as feições, a estrutura, a posição corporal, o cansaço que foi o jogo, a intensidade que foi o jogo, e eu acho que realmente o Marítimo ali está condenado, mas é de louvar o Estrela na Primeira Liga. É um clube histórico, como vocês disseram, é um clube que tem um projeto, nota-se, houve uma estruturação, passou por um período longo de reestruturação e alcança esse resultado com todo o mérito. Pois, e agora atenção, tem uma nova estrutura acionista. Exatamente. O Evra é cara, eu acho, também. Falávamos disso há bocado. O Jorge Jesus ontem acaba a dizer: já não sou mais treinador, vou voltar para Portugal e espero ainda vir a tempo de cumprir o meu sonho. Eu não sei se esse sonho não é voltar a meter a treinar o Estrela na primeira divisão. Eu acho que isto pode ser um bocado descabido para a cabeça de alguns, porque muitos pensam que ele só quer dinheiro e dinheiro e dinheiro. Mas eu acho que ele pode estar aqui numa fase em que se calhar quer agarrar um projeto deste. Ele já não é novo, já não é novo. Pá, não sei o que é que vocês acham desta teoria. Não lhe deve faltar, não é? Eu, depois destas declarações, também não acho descabido, sinceramente. É inegável aquilo que é o gosto por este clube, o sentimento que ele tem por este clube, e não acho descabido o Estrela Amadora na Primeira Liga. O Jorge Jesus voltar a uma casa que bem conhece, onde sabe que será acarinhado, onde tem uma estrutura. Mas o treinador do Estrela já disse que ia embora ou não? Não sei. Falou. Não. Ele curiosamente esteve no Futebol Total, disse que iam se sentar, iam falar, mas não estava nada decidido. Mas eu estou curioso, não sei porque, estou a associá-lo muito ao Estoril, não sei porquê. Acho que o Estoril está à procura de treinador e eu acho que ele podia encaixar ali bem. Ele fez um bom trabalho. Alguém que sobe este clube vai ter sempre marcado na Primeira Liga. Portanto, e já mas vamos ver, pode ser que ele continue. Os últimos trabalhos que ele tem feito Sim. brutais e obviamente o Estoril, o feedback que eu tenho é que o feedback que eu tenho é que ele é um treinador muito atento a tudo. Sim. Eu sei que a parte de nutrição, a parte de médica e tal, ele controla tudo. Não, e isso é importante. Mesmo se visse ontem, quando ele acaba por ser expulso, tiveram aqui mais jogadores, estavam quatro diretores a agarrá-lo, ele realmente estava um monstro, mas vê-se principalmente o Miguel Lopes a falar com ele e nota-se que há uma comunhão, há uma intimidade com os jogadores, e isso diz aquilo que é a proximidade dele com o grupo. E obviamente sou um treinador que está a par de tudo, que gosta de sentir todos os cantos, consegue fazer esse tipo de trabalho. Mas aí falar numa questão que eu gosto imenso de pensar nela, que é o treinador. Eu acho que o jogador sénior, quando chega a um determinado patamar, já sabe tudo de bola, não é? Já sabe, ou pelo menos pensa, né? Pronto, mas quer dizer, exato, às vezes não pensa da melhor forma, de facto. Mas aquilo que eu acho é que os treinadores que realmente conseguem, como tu disseste há pouco, entrar na cabeça do jogador, conseguem ser um bom gestor de recursos humanos, não é? Competentes, obviamente, técnica e taticamente, mas normalmente são os mais bem sucedidos, não é? E temos cada vez mais treinadores jovens. Exatamente. Porque antigamente tinha-se a ideia que tinha que ser um treinador mais velho para se dar ao respeito. E eu acho que isso está desmistificado, não é? O treinador novo, o Nagelsmann, treinou jogadores mais velhos, e é respeitado por todos. E eu digo que esse para mim é o Ruben Amorim, exatamente. E esse para mim é o segredo. E eu sinceramente, se chegar a ser treinador, porque eu tenho aqui algumas pessoas que andam a incentivar a isso, e dizem, vem em mim essa capacidade,
por aquilo que eu sou, eu acho que teria pelo menos o grupo comigo sempre, e um grupo principalmente que um grupo que ia à morte comigo. Porque eu acho importante, e eu sempre tive grandes relações com os meus treinadores. Não é só no facto de jogar, o facto de quando não estou bem, tenho a confiança para dizer-me isso, eu não me sinto bem. E não é por causa disso que o próximo jogo já deixo de estar lá. Não, tens aquela vontade de dizer-me isso. Eu sei que você tem posto este jogador, você gosta muito mesmo, mas aquele ali oferece outras coisas à equipa em momentos chaves do jogo. Se calhar você devia olhar mais a isso. Eu acho que é isto que a gente está a precisar. E o treinador saber que aquela pessoa que está a falar contigo também tem esse interesse comum e não está a olhar só para vou jogar ou não vou jogar, mas para o interesse da equipa, a equipa vencer. E eu acho que isso é importante. E o treinador consegue fazer isso. Literalmente tem sempre grandes grupos. Essa terá sido uma das razões para tu seres quase sempre capitão. Sim. Ou seja, eras um treinador dentro de campo. Sim. Sim. E isso eram coisas que vocês comunicavam, era química ou tu, seja o que for. Obviamente eu sempre tive pessoas ao meu lado e outros capitães que me ajudavam também nesse capítulo. Eu sempre fui aquela pessoa muito rigorosa no trabalho, quando é para brincar é para brincar, quando é trabalhar, mas sempre fui aquela pessoa capaz de dizer ao meu melhor amigo que ele não está bem, que ele não está a dar frutos naquele momento e que não está a ser útil para a equipa. Primeiro gajo a reconhecer que eu não estou bem, sempre fui muito crítico comigo, por exemplo, e talvez às vezes as pessoas dizem, porra, mas tu não sou. E se eu havia vezes que eu tinha objetivo e prémios de golos, mas não me estava a correr bem o jogo e eu podia fazer, porque o meu interesse era sempre a equipa. E não é à toa que os meus melhores amigos no futebol eram tudo colegas da mesma posição que eu. Isso é bem porque eles sempre me viam não como um adversário, me viam como um amigo, assim como eu também. E essa ligação que eu criava com eles, ajudava sempre a gente, fazia sempre golos, eles faziam golos, não havia aquela Mirandinha, como chama o egoísta, não havia, e a equipa usufruía com isso mesmo. E eu sempre, como capitão, sempre fazia questão de colocar que todos eram importantes. Obviamente uns vão jogar mais que os outros, mas todos tinham o seu papel de importância. E sempre apanhei grandes grupos por causa disso. Sem dúvida. Como é que tu motivarias um jogador que está no banco? Como é que tu motivavas o rapaz para... Olha, eu muitas das vezes quando estava no banco, a malta às vezes tinha colegas, porra, podia estar treinando tão bem. Disse, mano, às vezes estás preocupado com o que podias estar. Tu quem garante que não vais entrar? A primeira coisa que eu fazia era entrava na mente deles. Mano, estás com este pensamento negativo, se o míssil acontecer alguma coisa, tu já estás a entrar em desvantagem, mano. Lê o jogo, mano. Tu vais ser decisivo hoje, mano. Tu vais entrar, vais ser decisivo. Às vezes dizem, mano, mas porquê que estás a dizer isso? Mano, estou-te a dizer, não estás a ver como está o jogo. Muitas das vezes eu via a leitura do jogo e às vezes é verdade que eu percebia-me o que é que estava a dar o jogo. Se precisávamos mais de um extremo, então muitas vezes havia colegas que já estão mais calados. Então às vezes eu estava ali, por exemplo, vou falar no Feirense, por exemplo. Tinha o João Silva num grande momento e eu estava no banco. Obviamente eu queria entrar, mas eu tinha a capacidade de perceber que ele estava bem, que eu realmente poderia entrar e que tinha que estar preparado e analisava o jogo e tudo. Mas às vezes tínhamos o Luís Machado no banco e estava a jogar, sei lá, como é que ele se chamava? O extremo Sturgeon. Às vezes o Luís, que era mais calmo, mais tímido, mais introvertido, dizia, mano, isto está para ti hoje, hein? Mano, vais entrar com essa fumaça que vais dar sangue. Porque às vezes esta tua capacidade de intervir e de ajudar o teu colega é que te torna importante no grupo. Claro. E eu tinha muitos colegas que às vezes vinham, mano, será que eu estou a pensar bem? Mas o homem não olha para mim, o homem não sei o quê. E às vezes eu digo, vai falar com o homem, vai dizer a mim. O que é que tu aprendeste isto? Disseste que eras uma esponja? Com tudo. Com Pepe, Bruno Alves, o próprio Cristiano, o Rivaldo. Os trutas todos. De Michelis, as trutas todas que eu acompanhei. Tinha um gajo que eu comecei logo desde cedo, Central Unem, no Braga. Foi um gajo que virou-se para o Josualdo e disse, o miúdo tem que treinar todo o dia connosco. O miúdo é fora de série. E eu gostava muito de mim. Tem que treinar todo o dia connosco. Ou seja, esta capacidade do próprio Arthur Jorge, isto tudo que a maneira, a postura deles, o falar, aquilo que eles faziam, foram coisas que eu fui absorvendo e depois, como gostava de inspirar, ajudar os outros, fui adquirindo esta competência também, que muitas das vezes os treinadores diziam, pá, o Edinho é só importante dentro de campo. Por exemplo, eu quando chego ao Torriense,
Logo no início faço uma pré-época do Caraças quando o Faqueirá, e antes de começar tenho um entorse no pé, aí teimoso como era, não é nada, e aquilo começou a ficar crónico. Depois lá onde é que teve o dinheirinho, fiz o Gaspar para recuperar, mas aquilo tornou-se tão crónico que eu passei 6 meses a recuperar da lesão. Uma cena que tratavas em 2 semanas. E o papel que eu tive naquela altura foi de ajudar os colegas, porque nós tínhamos um grupo que tinha um ego gigante, não no mau sentido, mas o pessoal ali por acaso era um grupo que toda a gente achava, não, eu sou bom, e tinha confiança realmente, mas chegou num período que a gente pensou que a gente não subia, então começava a criar quesilhas, e eu, com Rosa, com outros jogadores experientes, com o Mateus, conseguimos unir ali a malta, conseguimos criar aquele espírito de união, aquela a lealdade que depois ajudou-nos a conquistar a Taça da Liga. Mas esta vertente muito se deve nesses momentos, ou seja, de estar de fora, das pessoas virem ter comigo, certo? Oh mano, mas será que é isto, será que é aquilo? E eu comecei a desenvolver isso e depois para ajudar no resto da cadeia. Olha, deixa-me dar-te os parabéns por estar contente que o teu capitão renovou o contrato, coisa que tu já estavas a chorar. Era lenço atrás de lenço. Estava aqui a puxar o tema do capitão, porque era lenço atrás de lenço, uma choradeira, não sei o quê. Ao princípio não queria o Otamendi. Não, ao princípio não queria o Otamendi. Vá-se lá saber porquê. Agora era uma choradeira, meu. Eu tipo, mas o que é que aconteceu? Alguma coisa com a tua mulher? Houve algum stress? Deixou-te ou não sei o quê? Não, o Otamendi não renova. Calma. Não, mas acho que neste caso, primeiro não estava à espera, acho que ninguém estava à espera, foi tudo apanhado de surpresa, e ao que eu soube foi uma decisão do Otamendi própria, já andava ao clube à procura de soluções e de repente ele chega e diz, olha, eu vou ficar, portanto diz para eles não negocies com mais ninguém. Exato. E ele tinha propostas da Arábia, da própria Argentina, não sei quê, Espanha também, Itália. E ele disse, olha, não quero ouvir mais nada, já decidi, falei com a minha família, quer ficar no Benfica. Ao que parece, já estão a pôr a estátua ao lado do Eusébio? Calma, a estátua só... Não, eu confesso mas tem a ver com isso. Exato, e ele como capitão, aquilo que nós temos visto, a maneira como ele motiva os miúdos, a raça que ele tem, o sangue que ele dá, acho que atualmente é muito, muito importante. Percebes? Eu vejo ele como um capitão, como o Benfica há muito tempo não tinha, depois do Luizão, se calhar, um gajo assim com tanto sangue e com tanta... Para todos os efeitos, são campeão do mundo no ativo. Exatamente, e fiquei surpreendido com isso. Olha, falaste numa coisa, eu gostava de ouvir a opinião do Edinho com a experiência que tem, que é o fenómeno do Otamendi que renova, fica, sim. E estamos a ver, estou a ver ali o nadador, vai-se embora, que são miúdos que estão a sair, estavam numa estrutura, foram campeões europeus pela Youth League, não é? E que estão a sair provavelmente com promessas de mundos e fundos. Sim. O que é que tu dirias a um miúdo destes? Olha, sinceramente, foi o que falámos há pouco. Tens um Otamendi, campeão do mundo, não é? Que tinha várias propostas, decide ficar no Benfica. Provavelmente porquê? Porque aquilo que ele viveu nos últimos minutos, os últimos jogos, as últimas semanas, mostrou-lhe o poder desta instituição, aquilo que lhe faz mexer. Tiago, apanhei a cara do Gui, só favor. O que é que eu vou mudar? Não, eu estou num clube grande, um clube de títulos importantes, sou líder, tenho uma estrutura que me oferece todas as condições, porque eu vou mudar. Isto é que eu digo aos jovens. Antes de tu dás um passo tão grande, eu entendo, há promessas, há tudo, mas ninguém garante que tu vais chegar lá e vais ter a mesma felicidade. Aqui é certo que tu vais ter. Porquê? Porque já és aposta. Isso, já estás a trilhar o teu... Agora faço-te uma pergunta. Que importância na tua infância é que o Pelato teve, o Alcatrão teve, sim, ao contrário dos ravados todos bonitos agora com 14 anos, que importância é que teve todas as vezes em que ias tomar banho e olha, não há água quente? Exatamente. Que importância é que isto teve naquilo que tu foste depois enquanto jogador e que hoje em dia... Toda a importância. E eu confesso que eu tenho, há uma luta que eu tenho agora com o meu filho, que joga lá em cima no Brito e vê os colegas todos partir Sporting, Benfica, pô, tal. Eu digo a eles, aquilo que tu estás a aprender aqui no Brito, eu dei-lhe 2 anos. Ele vai começar este ano com os sub-17, tem 15 anos. Aquilo que estamos a fazer, o trabalho que estamos a desenvolver neste momento, se calhar tu não tens a noção. Mas eu, na tua idade, passei pelo mesmo. E vou dizer aquilo que o teu avô me disse.
tu vais desenvolver competências hoje que mais à frente vão te potenciar de uma maneira astronómica. O mesmo que está a fazer também o Yannick, o filho dele. O filho dele é um craque. Um craque. E tem inúmeros clubes atrás dele. Inclusive o teu Benfica. E ele está a alimentar. Porquê? Para que não aconteça isto. Porque eu acho que muitos deles não têm realmente a pessoa ou o travão para lhe dizer, amigo, tu estás num processo de evolução. Tu estás num clube grande como o Benfica que aposta. Tens exemplos de que se tu estiveres bem, se estiveres a trabalhar bem, se estiveres focado, se te sacrificares, tu chegas lá. Então, mas e aqui, não querendo dizer que é um caso específico, porque não é. Não é? Que importância é que os pais deles têm nesta educação, digamos assim? Como muitos pais querem, a rápida ascensão meteórica. Pois, o meu filho tem que ser o Ronaldo, o meu filho tem que ser o Ronaldo. Percebes? E ofusca um bocado aquilo que é o processo natural das coisas. Yeah. Se tu tiveres que ser um fenómeno, não é por tu ires para o Chelsea ou ires para aqui, que não possas ser o fenómeno no Benfica. Não é? Claro. E agora, quando tu tens Rubem Dias, virou-se, não é? Renato Sanches, virou-se. Agora, não sabe, mas Gonçalo Ramos, por aquilo que fez, provavelmente também irá. João Neves, que já anda na boca do mundo, e principalmente eu falo muito do João Neves, sabes porquê? Eu vi o jogo de João Neves contra as Chaves e eu estive a fazer análises. Foi o jogador que mais me surpreendeu. Ainda não tinha sido titular e eu tive o atrevimento de dizer que não me admirava que o Roger Schmidt pudesse titular no jogo seguinte. E o Benfica perde esse jogo, é? E o que é que eu fui criticado quando falei isso nas minhas redes sociais? Curiosamente ele entrou, nunca mais saiu. Não. Eu acho que ele não enganava, de facto. Não enganava. É a atitude, é o nervo, é a qualidade tática que ele apresenta, a personalidade que ele tem. E estes jovens também têm qualidade, mas têm uma coisa, ou não têm aquilo que ele tem, que é a personalidade que falta a eles. E achas que isso depende preocupa-se mais com as condições que se dão de infraestruturas do que realmente dar um apoio psicológico a eles? Ou eles têm tudo, mas já têm tanto tudo? Eu acho que já eles, têm tudo. Eu acho que eles nem próprio preocupam-se com a parte daquilo que é as infraestruturas. Eles dizer vão já no foco deles. Eu tenho uma informação que, em relação ao João Neves, que acho que já começa a ser pública, que é claramente ele tem uma coisa que provavelmente este não tem, que é um pai que está em cima dele e que o disciplina e que lhe ensinou a ser humilde e trabalhador, e provavelmente estes miúdos são miúdos que não têm isso e que alguém lhes falou ao ouvido que pá, vais ganhar não sei quanto. Pá, a mim faz-me imensa confusão neste caso específico do Nador, que é ele não pode queixar-se, que ele estava a ser convocado já nos últimos jogos, já estava a entrar aos clubes. E eles disseram que seria a aposta. Exatamente, e portanto o Benfica há uns anos pagou acho que 1 milhão de euros por ele, portanto desde aí já é uma grande aposta. Exatamente. Epá, e o gajo agora vai provavelmente para um sítio e vai ganhar de facto mais, mas provavelmente vão querer resultados imediatos, ele não vai dar porque lhe falta qualquer coisa. Será que vai ser logo aposta? Pois, porque as pessoas vão olhar aquilo que é os jogos, aquilo que tem sido, e a verdade é, vão fazer investimento, mas à partida é um investimento calculado. Calma, vais ter da oportunidade, estamos a pensar em ti a longo prazo, e por este tipo de atitude eu posso errar muito, mas quando acontece isso, o jogador também vai para lá, acaba por não jogar, acaba por ceder, acaba por ficar coisa, porque o ego cresce. Claro. Deves, e acaba por ir abaixo. Claro, não, é que eles há bocado estavas a falar do Renato e do próprio João Félix, são miúdos que, por circunstâncias diversas, tiveram que sair provavelmente cedo demais. Exato. E foram pagos valores por eles astronómicos. Epá, e houve ali uma pressão sobre eles, não é? E de quem investiu neles dizer, epá, não, eu paguei isto, eu tenho que meter este gajo a jogar. Pá, e eles não estão preparados para algumas coisas ainda. Não é? São miúdos, pá. São miúdos e portanto provavelmente ele vai para um clube grande da Europa, não tenho dúvidas que possa ter qualidade para isso, mas que se calhar vai ficar ali a mais vai ser esquecido e provavelmente vai se arrepender no futuro. Espero que não. Era o que falávamos há pouco. Eu acho que é muito importante hoje em dia haver um plano estratégico não só para quem gera a carreira deles, que muitas vezes são os pais, muitas vezes são empresários, e às vezes é preciso colocar as coisas, porque às vezes, e já presenciei isto,
É os empresários que tomam a decisão e os pais, como é um empresário, ele sabe. Mas muitas vezes os pais têm que pôr o travão. Dizer, ok, porque estamos numa fase, ou por exemplo, está numa fase da sua carreira muito importante. Muito importante. E este próximo passo pode dar um retrocesso que pode ser prejudicial para o resto da carreira. E às vezes os pais devem, e é dever deles, dizer assim, ok, se calhar o meu filho pode, eu sei que é subjetivo falar, pode mudar a nossa vida já. Mas estamos a falar de um Benfica. Claro. Aquilo que ele já oferece no Benfica já é uma mudança. Se ele agora renovasse, certamente teria outras condições. Obviamente, Claro. Obviamente. Claro. E agora o meu filho vai para um Chelsea, vai para o Ismão e tal. E eu vou, porque é este o pensamento. Não pensam a longo prazo, não pensam naquilo que é a carreira do jogador, o que é que o jogador pode fazer em termos de carreira, não é? E muitas vezes castram. Castram logo estas joias. E o próprio jogador também tem que perceber isso mesmo. Então eu acho que às vezes falta, e eu tive fazendo o Isqueté em conjunto com o sindicato um curso de gestor de carreira dual, em que o objetivo era isso mesmo. Ou seja, o acompanhamento é total, não é só a parte desportiva, mas é no bem-estar em casa, é o apoio na nutrição, no descanso, na procura para tudo aquilo que pode potenciar a carreira do atleta. Seja o estado de emoção em casa, como é que ele vive. Claro. Tem discussões em casa, os pais, ele está num ambiente sano para ir, com a cabeça sana para o treino, está focado, na escola. Tem esse cuidado em termos daquilo que são o gerenciamento de expectativas, ou seja, conjunto de fatores que eu acho que cada vez mais hoje em dia o atleta necessita, porque hoje em dia temos que ser atletas para estar ao mais alto nível, não basta ser só desportista, temos que ser atletas e desenvolver competências a nível de desenvolvimento pessoal e tudo que te permita estar num patamar, porque a exigência hoje em dia é muito alta, muito alta, sem dúvida. É o que eu acho. Sem dúvida. Olha, entretanto, já há uma contratação, foi a primeira a chegar a um dos três grandes, que é o Coxu. O jogador chega já depois de ter jogado com o Auschwitz, chega com um preço de 25 mais 5, acho que é assim, não é? Pá, eu acho que se o Benfica se quer assumir realmente como o clube quer almejar coisas maiores, tem que fazer investimentos destes. Se vamos estar à espera só do que vem da formação, obviamente que não conseguimos, porque quando eles começam a chegar em ponto rebuçado vêm-nos buscar. Exatamente. O Benfica tem que realmente fazer esse investimento. Pá, estou curioso, não o conheço como jogador, nunca vi, a não ser o que anda aí de vídeos, nunca o vi jogar, não tenho a mínima noção. Mas acho que sim, aqui o primeiro tiro certeiro, é o primeiro clube a dar um passo em frente. Acho que ele já revelou algo do caráter, pelo que eu li, que tinha não sei quantos clubes, mas que lá está, um pouco também daquilo que tu fizeste. Ao contrário, né, do que estávamos a falar agora, este faz o inverso. Exato. Não, e o Edinho estava a dizer que epá, temos de ter a personalidade de quem confia e ele, quem acredita em nós, não é? E ele, o que deu a entender é que realmente o Benfica foi o primeiro assim grande interessado e que se manteve sempre interessado e ele considerou isso Sim, e eu deixo-me te dizer que é uma belíssima contratação. Conheces? Esse é craque, a trazer muitas coisas ao Benfica. O que é que tu vês? Qual é o meio campo que tu vês no Benfica agora? Falaste no João Neves? Pá, há aí um dilema agora. Há um dilema muito grande. não vou conseguir prever. Ainda para mais tendo em conta que o Schmidt não mexe. Exatamente. Porque esse é outro dado que é interessante. E principalmente não mexe quando altera a equipa e a equipa funciona. Exato. Percebes? Que é fantástico. Há aquela nuance, ok, mas o Benfica entrou em quebra um grande período. Há muita coisa aqui. A seleção, não é? O período que foi da seleção, Mundial, todo um conjunto de fatores. Se formos analisar aquilo que foram as grandes equipas da Europa, todas elas passaram por um mês. Mas isto é uma clara demonstração de que o Benfica aposta em muito mais do que... A ideia que dá é que já não é só para ganhar o campeonato, não é? Não. Fica quer ser... Já é dar ali Aliás, uma solidez maior. Tu vês pelos valores envolvidos, é claro. Qual é o ordenado? Foi público ou não? Não, mas deve ser o teto salarial. Claro. Não, nada de... Mas realmente em relação ao meio campo agora tenho dúvidas, porque ele já jogou com o Auschwitz e portanto acredito que seria replicar, mas depois como é que é? Porque a gente, se for a ver,
o Orsoni vem para jogar no meio, acaba por ser mais influente sobre o lado esquerdo e termina a época com determinada lateral. Que este é um jogador também que a minha esposa, vou dizer, a maior surpresa para mim foi o Orsoni. Jogador que é verdade que a lateral, houve jogos que vimos ali alguma fragilidade, mas foi o primeiro jogo, porque já o segundo já vimos coisas diferentes, adaptou-se. E este vai não, e com 22 anos já era capitão de uma equipa. 22 anos, capitão, com um nível de maturidade em campo enorme. Isto foi o que eu ouvi. Lá está. Tem sangue turco, tem carácter, personalidade. Sabes bem como é que é. Caráter e personalidade. E para ele assumir a braçadeira, tem isso mesmo. E depois o caráter teve de escolher o desafio que foi. Podia ter ido para muito outro sítio, mas olhou para aqui e disse: não, este é o clube que vai potenciar ainda muito mais a minha carreira. E obviamente ele foi ver o registro daquilo que é a posição de valores que tem saído do Benfica. Claro. Óbvio. E ele viu, não, Benfica, isso já começa a ser um lastro que o Benfica tem, que vai jogar a favor do Benfica. Isso aí não tenho dúvida. Não tenho dúvidas nenhumas, sim. Olha, em sentido inverso, não sei o que é que vocês acham, já que não temos aqui mais nenhum jogador a chegar ou para sair. O Ugarte, estou aqui meio confuso, ainda não percebi se ele já foi, se não foi. Pois, eu acho que não é. Eu acho que vão esperar pelo ano fiscal a partir de 1 de julho. Ok, é capaz de ser por aí. É para cumprir com o fair play financeiro, essas coisas todas. Em sentido inverso, honesto, também não sei qual é o clube. Fala-se do Paris Saint-Germain, não é? Mas também já se falou no... Isto foi pela edição que até tem saído na coisa, é o Paris Saint-Germain. Pronto, há de ser um desses, não é? Em sentido inverso, estamos a ver aqui uma coisa a acontecer, que é o Estado da Arábia a comprar clubes de futebol, e que é uma coisa absurda. Eu na minha opinião... Os 4 principais comprou, não? Eu na minha opinião... clubes que têm o apoio do Estado não deviam estar proibidos de entrar em competições, e acho que aqui tem que ser a própria UEFA ou a FIFA a fazer alguma coisa. Não é legal, não é legal, não é justo, não é ético, não é justo. Acho que é completamente ridículo. E por outro lado, acho que a partir do momento em que vemos um Ronaldo a sair da Europa, o Messi não quando vai para os Estados Unidos, mas um Kanté, um Benzema, um Sérgio Ramos, etc., começamos aqui muito rapidamente. Estes para mim são aqueles para mim são os meus velhinhos. Vocês têm o Hermano Crespo, têm outros tantos lá para trás, e eu começo a ver aqui uma oportunidade para aparecerem jogadores mais novos na Europa, porque vai-se deixar de falar quase como se tivessem terminado a carreira, mas não acabaram, de uma série de jogadores e estes são só... Aliás, este foi o que abriu a porta, o Cristiano Ronaldo. E sempre aconteceu, é como se estes se reformassem, vão aparecendo outros. Certo, mas a partir de agora é que isto aqui vai ser uma liga que vai recebê-los, e isto é só a pontinha do iceberg, vou muito mais para lá. Não, mas a minha preocupação, sabes qual é? É que comeces a ter tipos que estão no auge da carreira cá e queiram ir para lá também. Isso vai acontecer. Isso é que não é bom para o futebol europeu. Não é bom para o futebol europeu, mas o que eu digo é que abre espaço a outros que queiram ficar e queiram pensar no rendimento desportivo acima do rendimento financeiro. Eles começaram a investir no soccer há uma porrada de anos e ainda não são uma potência, provavelmente nunca serão. Exato. É verdade que os valores também nunca foram estes, não é? Mas eu quero acreditar que isto não vai durar muitos anos. Olha, eu quero acreditar que vai durar muitos anos. Eu sou honesto por aquilo que tenho observado. E faço uma leitura um pouco diferente e vai um pouco também em conta aquilo que dizias, malta nova a querer ir para este mercado. E eu digo porquê. Não é a tua declaração de Cristiano a dizer que pode ser uma das top 5 ligas, e já há alguns jogadores como Zá, outros, porque se vamos ver a nível daquilo que é clubes, não vou dizer Manchester e tal, mas até posso ir, talvez Manchester City não, sei lá, Barcelona também não, Real Madrid, só se for alguém, mas aqueles clubes média linha já ali da linha que tenham alguns craques já de alguns anos na alta roda, alguns até que se calhar ganham 2, 3 milhões, qualquer clube árabe oferecer 15, rapidamente eles vão. Claro. E não chega àquele teto destes, não é? Exato. Mas que para esses 3, 4, 5 anos de contrato a ganhar 13, 14 milhões. É triste, para mim é triste porque o futebol está na Europa, não? O nosso futebol, aquele que nós vivemos, é o europeu, e de repente perceber que o dinheiro pode tirar talento daqui leva-nos para um caminho que eu acho que
pode ser perigoso. Tu há Esse é bocado que é o- estavas a dizer, podias ir para uma proposta financeira muito melhor, mas estavas sempre à espera Exatamente. que o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto Exatamente. ligassem porque querias se ingrar cá, querias ir à seleção, querias fazer o teu percurso desportivo. Exato. E isso acaba por ser um bocado perigoso. E quando o próprio Estado se começa a meter, Por isso quer é dizer, que eu acho que vai ser. tu vais jogar a bola Neste então caso, só para vai ser ganhar dinheiro. perigoso por causa disso. Percebes? Porque quando o Estado começa a meter, aí foi um claro sinal que começa a haver um balão de oxigênio para trazer este tipo de jogadores e depois daquilo que foi dito de poder ser top 5 só trazendo esse tipo de jogador. Claro, o problema é esse. Você não tem Ele hipótese. sabe bem o que está a fazer ali e sabe bem dessas declarações. Portanto, à partida, para mim, gira tudo à volta disso. É. Nota-se que há aqui uma clara direção nesse sentido. Olha, tivemos a final da Champions. Para a final da Champions, Sábado. sabes que daqui a nada dizem que isto não é de um como é que é? O Bruno, que é o agricultor, o outro que ninguém sabe o clube, e o benfiquista, não é? Daqui a nada dizem que isto é o programa do Guardiola. Nós, todos os programas Então, falamos mas do ele ganha Guardiola, tudo. né? Ele agora neste final da época ganha tudo. Pá, Tens de falar do somos homem, não é? completamente fanáticos pelo Guardiola. Quem não é? É. Exato. Quem não pode ser? Acho que já estava na hora dele ganhar uma Champions pelo City, digamos assim. Yeah. Não foi obviamente a primeira Champions dele. Claro. Pelo City foi. Eu confesso-vos que odeio o City. Odiar é uma palavra feia, mas não gosto de City. Não gosto de clubes que de repente chegam, têm aqui uma data de dinheiro e agora isto é tudo meu. É. Mas é impossível Mas ouve lá, mas isso não já, amar esta equipa do City. São duas já coisas se viu que isso não é receita para o sucesso. Tens aí montes de exemplos. Exato. Não é do teu tempo, ou não te lembras, mas eu lembro, por exemplo, de um fenómeno Lásio. Lásio. Lembras-te na altura? Lásio. Que foi uma cena brutal, um equipão e ganhou tipo taças ou uma coisa assim. Não, isto é um clube que está à procura de Tens o Chelsea agora, por receitas exemplo, de resultados. É um Mas eles estão a fazer esquema, bem, não é? é um esquema resultadista, não é? É um projeto resultadista. Vamos por resultados e realmente funciona porque não para o dinheiro ali a entrar. Claro. Como é óbvio, duvido que isto dê lucro, de certeza que dá prejuízo. No final das contas, está tudo bem, não faz foi mal. gasto. Foi gasto, passou por ali, está tudo bem, que é o que estes clubes procuram e é isso que eu sou contra. Mas a verdade é que é impossível um gajo não amar esta equipa. Não, é porque esta equipa, pelo caráter dos jogadores, pela qualidade que eles têm, por tudo que já conquistaram a Inglaterra, pá, e por Guardiola, pelo trabalho, e nota-se que ele é uma pessoa obcecada, já merecia este troféu, porque realmente acho que era o único. Ficava sempre aquela, mas eu não consigo com o City, é tão bom, mas com o City não consegue. Lá está. Por um lado é a prova de que só o dinheiro em si não traz resultados, mas o trabalho estava lá, a qualidade estava lá, nota-se que Era uma questão de tempo. era uma não é? questão de tempo. Yeah. Era uma questão de Também tempo. acho que sim. Olha, e a mim surpreendeu-me porque eu achei que o Inter teve muito melhor do que eu pensava, ok? Eu assumi que o problema era marcar o primeiro gol, depois a partir daí era sempre a andar. E a verdade é que não foi, o Inter foi um digno vencido. Não, foi Sim, mas as finais cada vez mais, como os treinadores gostam muito de dizer, são para ganhar. E isso está tão notório que é pá, e a quarta final seguida 1-0, quer dizer, um jogo sem emoção nenhuma, com uma outra bola que podia entrar, mas não há golos, é tudo muito fechado, é tudo muito tático. Acho que as finais estão a perder muita emoção por causa disso, mas a verdade é que elas são para se ganhar e Acho hoje que mais que nunca. está a faltar aquela magia individual, não? Muito Eu mesmo. acho que está a sim. faltar muito da magia individual. Está muito em jogo, pá, e a malta fica ali. Fica mais não é? metida, não há aquele atrevimento. E hoje em dia é dificílimo uma equipa chegar a uma final, qualquer ela que seja. Pois é, pois é. Olha, eu estava a ver o jogo e vou-vos confessar que tive dois pensamentos. O primeiro, no que se refere a mim, é que adorava ser convidado para a festa de celebração do Grealish. Adorava, foi a primeira coisa que eu pensei. E a segunda, pensei no meu amigo Guilherme, porque eu imaginei o Bernardo Silva acabar o contrato com o Manchester City e apanhar o voo direto para Lisboa e assinar com o teu clube. E tu dirias de uma coisa destas? Tornava-me adepto profissional, ou seja, não fazia mais nada na vida. Ia para a porta do estádio, ia para a porta dos centros de estágio, via-o treinar, via-o jogar, era o gajo mais feliz do mundo durante 2 anos, não fazia mal. É assim, daquilo que eu não conheço o Mas Bernardo- espera aí, mas o Bernardo Silva para tirar lugar a quem? O João Mário está no 11 da Champions, ele não está? Olha, Ias tirar, pá, não Tinha é? que trabalhar. Se meteres o João Mário ali à direita ou à esquerda, porque o João Mário Benfica não faz está à tudo. procura de lateral esquerdo.
Tá, sim, senhor. Meu amigo, Essa tens aí foi uma boa. solução. Essa Essa foi boa, foi né? Olha, Essa agora lixou. deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu não conheço o Bernardo pessoalmente, mas daquilo que eu acho que é visível, Sim. epá, eu não me surpreenderia que ele fizesse uma coisa dessas. É óbvio que ele é profissional, tem que ganhar dinheiro. Mas eu acho que ele não perde uma oportunidade de revelar a paixão que teve pelo clube. Eu acho que ele vai lá parar. Eu não digo que vá lá parar, eu digo que vá lá parar em tempo útil de ficar lá muitos anos como jogador. Eu acredito que sim. Acho que sim. E ele até tem uma mágoa. de não Já ter- faltou muito mais. Sim, sim. Acho Ele que tem a mágoa de não ter dado tudo lá. tem aquele sentimento nele de cumprir este, porque é um sonho dele. Yeah. Sem dúvida, Um sonho dele. sem dúvida, eu acho que sim. Eu lembrei-me disso, estava a ver o Grealish, as festas deve ser qualquer coisa do outro mundo. Olha, já agora, o Ronaldo disse esta semana que não se importava nada de comprar um clube. Vocês imaginam o Ronaldo a comprar o Sporting? Opa, Já se fala disto há algum tempo. é verdade. Agora trouxeste aqui uma. Eu não imagino, Não imaginas? não. Por uma Devido- razão muito factual. O Ronaldo não vai comprar por sentimento. Se comprar um clube, não é por sentimento. Ok. O Sporting, em Portugal, de facto, é um clube grande, mas falta-lhe alguma massa crítica, ok? E está integrado numa liga portuguesa que não tem arcabouço para aguentar. E tanto quanto eu sei, o Sporting, aquilo que são os membros mais antigos, têm muito peso naquilo que é o clube. Em algumas posições Se ali, calhar iam não ser sei contra. se. Mas eu acho que o Ronaldo nem ponderaria essa hipótese, honestamente. Acho que ele vai ter uma visão empresarial e vai procurar o retorno financeiro. Acho que sim. Aliás, tens o exemplo, o Beckham, quando comprou o Inter Miami, estava avaliado em 25 milhões de dólares, vai valer 600 milhões. Claro, claro. Porque está numa realidade, não é pelo clube em si, não é a realidade onde está integrada. E o Sporting, e quem diz o Sporting, diz um Benfica, um Porto, estamos em Portugal. É diferente. É diferente. E portanto, era muito difícil, acho eu. A semana passada falaste aqui do Mundial de Sub-20, isso já acabou ou não? Não vi nada. Se reparaste, não houve feedback porque ninguém sabia que estava a ver o Ninguém Mundial sabia. Sub-20. Eu continuei sem saber o que é que eu fiz, trabalho de casa, e fui. Uruguai. Foi Uruguai, é? Foi Uruguai, mas isto não é Uruguai. Isto é a Ucrânia. Isto é Ucrânia. Oh, mas obrigado, de qualquer forma, Tiago. Não, ok, foi uma homenagem e provavelmente os jogadores do Uruguai vestiram todos a camisola da Ucrânia. Não, isto não é o Mundial Sub-20 de agora, pelo menos. Portanto, o que é que acontece? Antes de mais, a semana passada dei uma informação que o Mundial estava a decorrer na Argentina e que era para ser na Indonésia. Então não foi na Indonésia, tu tinhas perguntado o porquê. Por questões geopolíticas, a Indonésia não quis que a seleção de Israel jogasse no seu país e, portanto, transferiram o Mundial para a Argentina. As meias finais eram Uruguai, Israel, Itália e Coreia do Sul, que tinha sido finalista do outro Mundial, e quem ganhou a final, Uruguai e Itália, foi Uruguai 1-0, golos a 86 minutos. Inacreditável. Inacreditável. Tu a fazeres o trabalho de casa e Agora, parecia o que estava no canal 11, pá. A ouvir aquela malta toda a falar de O que é futebol. incrível é que nós somos um país que gosta de futebol. Como é que eu não vi Mundial de Sub-20? Não, nem foi sequer noticiado cá em Portugal, porque Portugal não participou. Mas não faz muito sentido. Pois não faz sentido, porque ali estão miúdos que provavelmente vamos ouvir falar daqui a uns tempos. Exato, é o futuro do futebol. E pronto. O Mundial, neste caso. Né? Mas aí é o que é. Mas pronto. Olha, do futebol brasileiro, não temos cá o nosso Bruno para pôr aqui Epá, as. eu tinha aqui a esperança. Aqui Eu tinha a as. esperança que ele nos mandasse alguma coisa, não mandou nada. Não? Deixa eu confirmar, eu penso que não, mas. Olha, está a escrever neste momento. Pronto. Então, mas podemos falar pelo menos de uma coisa que nós sabemos. Não, aliás, fala-se agora ali, está aquela na dúvida do Armando Evangelista ir ou não para o Goiás, não sabemos bem como é que isso está. Que se vai resolver, né? A verdade é esta: ele fez um fantástico trabalho sem grandes recursos e se calhar o Goiás até era pequeno. Não é? Yeah. Aquilo que ele fez, Se calhar merecia uma coisa diferente. E portanto, fala-se que pode haver aqui um volte-face, não é? Dele poder ir para outro sítio. mas eu também ouvi falar disso, que havia a possibilidade dele ir para outros lados também, outros campeonatos, até mais atrativos, e ainda na Europa. É um treinador que está bem cotado, fez um excelente trabalho, e não me admira nada que isso aconteça, mas obviamente o mercado brasileiro tem sido um mercado que tem aberto portas aos treinadores portugueses. E sem sombra de dúvidas. O Luís Castro está em primeiro, Exato. o Abel em Abel em segundo, Yeah. o Pepa estava em nono, não sei se ainda se mantém. Yeah.
Ele tá aqui a escrever, já manda. Olha, enquanto ele vai aqui escrevendo, queríamos saber Deixa-me agora. só dizer uma coisa, há bocado falaste no Jorge Jesus. Sim, É verdade que ele deu essa deixa do sonho. Vamos ficar à espera de ver o que é o sonho dele. Mas eu diria que o treinador do Flamengo, o Sampaoli, deve estar a ser pressionado neste momento já. certeza absoluta, porque, Porque ele acabou o contrato. o Brasil reclama. Se Jesus está soltinho, É verdade. os adeptos do Flamengo está tudo já a esfregar mãos e não sei o quê, porque eles vão achar que ele Ele está a falar de lá, não é? Teremos sim, senhor. Pode ser. vai Olha, ser uma pressão. Não é? Nós já estamos aqui a chegar ao fim, já nem sei quanto tempo é que isto vai, mas já vai aqui algum tempo de conversa boa. Entretanto, queremos saber como é que vai ser o teu futuro, agradecer por teres vindo aqui e falar aqui um bocadinho de algo que aconteceu este fim de semana. Nós tivemos um evento para homenagear o Neno. Tu mais uma vez estiveste parte num estádio que também é teu, né? do Vitória, que tu também tens lá, digamos que o teu coração está dividido ao meio. Não, é o outro Vitória. Este está dividido por meu filho. Por meu filho. E depois tens o Setúbal, né? Exato. Tens o Setúbal, é tudo Vitória, é engraçado. Vitórias. Mas tens um coração dividido ali ao meio, ou dividido em três, uma pessoa não sabe bem. Tu tens ali umas raízes muito fortes. Eu acho que um gajo, quando é apaixonado, ganha laços onde fica, não é? É verdade. É verdade. Já agora eu nasci em Setúbal, cheguei a jogar naquele campo, tenho camisola de Vitória e tenho uma com o teu nome. Fantástico. Podia ter trazido, mas não trouxe. Mas tenho isso. Mas falando aqui noutro Vitória, sim, isto foi em Guimarães, é verdade, claro, o Neno já estava aqui a cometer uma grande gafe. Tu estiveste lá e é uma coisa que nunca paras de fazer, que é aproveitar a tua influência e o futebol que ainda tens as pernas para servir estas homenagens nestes momentos que são importantes. Sim, para mim foi um privilégio enorme, até porque eu convivi muitos anos com o Neno. Lá está, o Neno ia muito ao infantário do meu filho. Eu vivi 11 anos em Guimarães, apesar de ser do Braga e jogar no Braga, eu vivia em Guimarães. Tu gostas mesmo de confusãozinha? Não, a verdade é que não tive problemas lá. Depois lá vi Meireles, tinha grandes amigos, João Alves, o Nassis, então nunca tive problemas e sempre fui muito bem recebido ali pelos adeptos de Vitória. E a verdade é que estar presente numa homenagem como esta foi um momento único, foi muito bom o convívio que foi feito para recordarmos este enorme ser humano, porque o Neno sempre demonstrava uma palavra amiga. Eu vou ser honesto, eu estive com ele 2 ou 3 vezes em convívios, e era uma coisa do outro. Era uma pessoa incrível, uma pessoa que deixa saudades, realmente deixa muita saudade. E depois ele era isto, a alegria, fazer o bem, proporcionar os outros bem, inspirar e motivar. Sempre positivo, não é? Positivo. E a minha vida vai ser sempre isso. Vai ser sempre isso. Eu já venho a preparar o tempo. Obviamente gosto de estar ligado ao futebol. Isto do Canal 11 permite-me, e foi uma boa transformação, ou seja, um bom próximo passo, porque permite estar no futebol, permite-me evoluir noutras áreas, mas obviamente vou estar ligado ao futebol. Já pensei em treinador ou diretor desportivo, que são coisas que eu gosto. Tenho alguns treinadores que andam-me a incentivar a isso também, Pedro Manuel, Sérgio Conceição. Lá está, acreditam que eu tenho essa competência, que posso realmente fazer diferença. E depois é a nível empresarial. Sou uma pessoa que gosta, desafio, procura-se estar bem no futuro, mas acima de tudo poder ajudar outras pessoas a realmente encontrarem um caminho que seja rentável, que lhes faça bem, que elas sintam prazer em fazer, e acima de tudo criar impacto nas outras pessoas. É por isso que eu faço também um network marketing, ajuda a orientar as pessoas naquilo que é talvez uma visão para o lado empresarial. Faço com alguns jogadores, porque eu acho que o futebol ou o pós-carreira deve ser trabalhado enquanto tu estás na tua carreira, não depois. Acho que é uma coisa que tu deves desde o início ao fim, preparar desde o início ao fim, porque é quando surgem oportunidades, quando tu tens tempo para fazê-las. Quando há esta ruptura, eu não tive essa ruptura, graças a Deus, por causa do Canal 11, mas é uma ruptura brusca, e muitos jogadores se veem perdidos porque não há uma orientação. Claro. Não se preparam. Eu tenho tempo, quando chegar. Não, deve ser feita desde agora, desde o início da carreira até ao final, para quando o final acontecer, porque vem,
seja menos dolorosa e que tu tenhas uma guia. Então procuro e irei fazê-lo, seja a diretor esportivo, seja a treinadora. Obviamente não vou ter esse espaço porque não vai dar tempo para isso, mas se há coisa que eu vou, e um dos meus objetivos é criar uma academia de alto rendimento que possa, a imagem um pouco de Clairefontaine, possa potenciar os jovens, mas acima de tudo possa educá-los não só para o futebol, mas noutras áreas, desenvolvimento pessoal, aquilo que é o gerenciamento. Como algo extracurricular ou agarrado a clubes de futebol? Não, fora. É algo que eu quero criar para mim que estão na rua. Exatamente. Não é? Tem um cariz também solidário, porque há muita gente, e veio um pouco aquilo de semelhança do Vila que aconteceu. Houve jovens que vinham vir da África que não tiveram essa possibilidade e acabamos por conseguir ajudá-los. Vai um pouco nesse intuito, ou seja, ter ali um clube, uma academia onde eles possam estudar, onde eles possam evoluir como seres humanos e possam competir, e depois que a gente traça um guia para eles. Então consigas colocá-los e eles ganharem asas e voarem. O que é para ti mais importante nesse apoio que estás a falar para os jovens? Ou seja, o que achas que está mesmo a faltar para eles poderem chegar lá? Eles sentirem... Estamos com o Never Give Up, agora queria que tu terminasses aqui nesta... Antes de irmos aqui à parte do Brasil que o Bruno já mandou, mas... Exato. Acho que a parte mesmo chave é esses jovens principalmente, sentirem que há alguém que se preocupa com eles, que há alguém que está disposto a ajudar, a dar um empurrão que eles necessitam. Porque o mundo do futebol é muito bonito, é fantástico, mas ainda há muita gente a olhar só para o rendimento e não para o humano. E o rendimento vem só depois de trabalhares o humano. Eu penso assim. É consequência, não é? É consequência. Olha, antes de terminar, as novidades lá de fora do nosso país irmão é muito simples. Renato Paiva empata com Pepa. Bahia 2, Cruzeiro 2. Caixinha empatou fora, Atlético Mineiro 1, Bragantino 1. O António Oliveira foi empatar ao Corinthians. O Corinthians 1, Cuiabá 1. Luís Castro venceu em casa 2-0, Botafogo 2, Fortaleza 0. E o Abel venceu fora no derby de São Paulo, portanto São Paulo 0, Palmeiras 2. Os portugueses estão em grande, ou seja, Luís Castro em primeiro, 24 pontos, o Abel 22 pontos em segundo, e depois temos em nono Pepa, 12º Pedro Caixinha, 14º António Oliveira, 15º Renato Paiva. Mais uma vez houve um dia um senhor que foi lá abrir as portas e de repente eles realmente têm aqui muito sucesso. Isto prova bem do sangue português, daquilo que somos capazes de fazer. E é isto, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Lembrei-me que está a haver já alguns jogos importantes da Libertadores. Mas pronto, o Brasileirão é um fenómeno que nós acompanhamos, especialmente o Bruno gosta bastante e segue. E é um campeonato super competitivo, e que muitas vezes não é valorizado devidamente, não é? Exato. E aliás, digo-te mais, aquilo que é a pressão que os treinadores têm é impressionante. Esquece. Tu tanto podes fazer um jogo hoje, nunca estás seguro. Logo ali, no próximo sábado tens de fazer 1000 e tal quilómetros. E às vezes as pessoas pensam, mas ok, tu vieste viagem, não é? Jogaste, por exemplo, o Cuiabá jogou em casa, depois a seguir está em casa 2 dias, tem que viajar porque tem que ir para outro estado. É impressionante. E às vezes tipo NBA, eles só treinam, não é? Só treinam, e às vezes o treino um bocadinho é recuperar, é mais recuperar. Não é? E até aí a logística e a capacidade dos treinadores portugueses em se adaptarem a uma nova realidade mostra também aquilo que é a competência deles. É verdade que não têm tido no Brasil tanta paciência. O que vai mudando já começa a mudar, porque realmente começam a perceber que há competência e que têm que mudar um bocado, porque é impressionante. Tudo uma logística, tudo o desgaste que há é demais. E para nós como portugueses é gratificante ver este trabalho dos treinadores portugueses, e esperemos que continuem assim e que vão elevando a bandeira de Portugal e a sua competência por... Vamos embora. Exatamente. Vamos embora. Nós voltamos quando? Para a semana? Para a semana. E fizemos mais uma vez isto. Obrigado por ajudares a fazer acontecer. Está feito. O Edinho foi aqui uma grande mais-valia, sem dúvida. Grandes histórias. Muito obrigado por tudo. Outras ficaram por contar, portanto vais ter cá a voltar. E voltarei com todo qualquer gosto. dia voltas, certamente. Portanto, olha, muito obrigado a já todos. Já está a rocalhada a bombar ou não? Já. Então, vou falar, isso já não se ouve, não? Não, ouve-se. Foi? Malta, muito obrigado por terem acompanhado. Eu não tenho o jeito do Gui, como vocês já sabem, mas dou o meu melhor, o que é bom. Vejo no YouTube. Como é que é, Bruno? Sininho? Como é que é? Subscrever.
E pronto, estamos cá para a semana. Espera, então, e o Spotify? Ouçam-nos no Spotify. Isso toda a gente sabe, Apple Podcast. Tens que referir sempre. Apple Podcast, Spotify, estamos em todas as plataformas, na Google também. Todo lado. Pronto, já estamos em todo lado, portanto só não ouvem se não quiserem. Um grande abraço. Até para a semana. Obrigado, mano. Obrigado. Está feito. Um abração. Fantástico. Vamos jantar, pá. É feito.